Efésios 2, versículo 11. Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Essa carta de Paulo é universal. Mas eu queria que a gente pensasse que, quando falar gentio, está se referindo a nós, tá bom? Quando fala a palavra gentil aqui, se refere a todos nós que não somos judeus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Maravilha? Tem gentil aí que vai dar glória a Deus, não? Glória a Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis. Existem muitas maneiras da gente estudar o livro de Efésios. É riquíssimo, várias vertentes, vários ângulos, vários termos. Um deles, quando nós vamos estudar essa palavra tão rica, ela traz termos essenciais que nós precisamos entender. 3 palavras que estão nesse livro, quando você estudar, ler, repetir a leitura. O bom é que a gente lesse 30, 40, 50 vezes esse livro, todos os livros, né? Mas Efésios e Colossenses são livros que são interligados uns aos outros e são ricos porque fala de tudo que a gente precisa. Fala o que é a natureza da igreja, o que a igreja é em essência. Fala da vida da igreja, como nós devemos viver a vida da igreja. E fala do serviço da igreja, como a igreja pode servir a Cristo, pode servir para Cristo. Então é importante, nesse ângulo aqui, quando estudarmos, a gente vê esses termos que são vários ângulos que nos traz muita revelação. Outro aspecto que tem também 3 termos essenciais que esse livro é rico. Fala sobre a palavra paz, principalmente nos 2 primeiros capítulos. Ele vem abordando muito a palavra paz, porque essa palavra inclui tudo aquilo que nós somos em Cristo e tudo aquilo que nós temos em Cristo. Portanto, a posição daqueles que creem em Cristo
está justamente aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vem falando da nossa posição em Cristo. E se você observar do versículo 1 até o versículo 14, você não vai encontrar ponto final, só encontra ponto final no versículo 14. Então vou tentar ler aqui, para você ter uma ideia de como foi que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e se eu não me engano não sei se foi Teófilo que estava escrevendo para ele, e ele foi abrindo a boca e não parava, e saiu isso aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Imagine, é como se uma comporta de revelação fosse aberta e Paulo derramando pelo Espírito, e trouxe essas riquezas tremendas aqui que Deus deu para nós. Mais de 200 vezes Paulo escreve nas suas 13 cartas: em Cristo e nele, em Cristo e nele, em Cristo e nele. É um dado muito impressionante. Para Paulo, por que ele faz isso? Porque no entendimento de Paulo, na cabeça de Paulo, ser um cristão, um homem, uma mulher cristã, significa ser em Cristo. Ser em Cristo para Paulo era ser cristão. Estar em Cristo para Paulo era a metade do Evangelho. E Cristo estando em nós era a outra metade do Evangelho. Primeira coisa, amados, que precisamos ver quando examinarmos essas Escrituras: o que nós somos em Cristo. E nesses 2 primeiros capítulos vão predominar essa palavra paz, mostrando que nós somos em Cristo e que Deus nos deu todas as coisas em Cristo. Todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais nós já recebemos em Cristo. E você vai observar aí que nós somos eleitos. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Já pensou nisso? Hein, Caião? Que você é um escolhido de Deus antes da fundação do mundo? Ele já escolheu todos nós aqui antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados em amor para sermos filhos por adoção. Deus nos adotou. Olha que riqueza. Tudo que Jesus tem, toda a herança que tem Cristo, como filhos adotados, enxertados em Cristo, nós também temos toda essa herança. Nós somos filhos adotados por Deus. Remidos pelo seu sangue. Temos essa remissão. Ele rasgou o véu e trouxe a nós a bênção da revelação.
Como é que pode alguém compreender esse propósito eterno? Porque o Espírito Santo jogou luz, essa luz acendeu na nossa consciência e nós também reagimos a essa ação de Deus e todos nós estamos aqui hoje por causa da revelação do Espírito. Ele tirou o véu para enxergarmos a sua verdade. No verso 10 fala que Deus fez convergir nele todas as coisas e tivemos a bênção de herança nele. E no versículo 7 fala que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ele é o valor equivalente agora já da herança eterna que nós já temos guardada em Cristo e que nós iremos possuir seguramente. Porque o Espírito Santo é a garantia, o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Quando você compra uma casa aqui financiada, tem um negócio lá de penhora, né? Se você não pagar, ou ele toma o bem, ou ele vai lá e arranca a penhora, a garantia. O Espírito Santo é essa penhora, está tudo garantido. Até o dia do Senhor nós seremos resgatados para sermos propriedade dele, eterna para a sua glória. Os 2 primeiros capítulos fala sobre a nossa posição em Cristo. Preste atenção. 2 primeiros capítulos de Efésios, quando você estudar, fala da nossa posição em Cristo. Nosso relacionamento com Deus em Cristo. E no versículo 14 do capítulo 2, Paulo diz assim que Ele é a nossa paz. Não está dizendo aqui que Ele nos deu a paz. Não está dizendo aqui que a paz é um dos atributos dele, não. Está dizendo aqui que ele é a nossa paz. Fique tranquilo, porque eu coloquei você em paz com o Pai. Paz é uma atitude mental, é uma realidade espiritual de que você está bem com Deus. Que agora você, como filho e pai, remido, escolhido, adotado, herança, você agora tem paz com Deus, você agora tem Jesus como a sua paz, que você tem acesso e não tem mais nenhuma nuvem entre você e o Pai. Outra palavra significativa nesse ângulo de ver Efésios é a palavra andar. Paulo vai aqui dizer várias coisas. Andai, e vai dizer outras coisas, não andai. Ou vai dizer também, outrora vocês andaram, mas agora vocês não estão andando mais. Agora andai assim, não andai assim. Ele diz assim, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos pensamentos, alheios à vida de Deus. Não andem mais assim. Agora ele diz, sede, pois, imitadores como filhos de Deus. Outrora erais trevas, agora sois luz. Andai como filhos da luz. Andar aparece com muita frequência e é uma das palavras-chave desse livro. Ela é usada no sentido positivo, como eu falei aqui, e no sentido negativo. Andai, e depois ele fala, não andeis. Então, o que é para andar, vamos cair para dentro. O que não é para andar, vamos cortar da nossa vida. Ele vai falar o que significa a nossa vida anterior sem Cristo e qual deve ser agora a nossa característica da vida em Cristo. A terceira expressão, vimos paz, andar, e a terceira expressão nesse ângulo de ver Efésios é permanecer inabaláveis, permanecer firmes. E ela ocorre em particular no final do livro. Então os primeiros capítulos falam o quê? O que somos e o que nós temos em Cristo. No meio do livro vai falar como você deve andar,
agora como filho de Deus. E no final ele vai dizer para você ser inabalável e firme, tomando toda a armadura de Deus, com a qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, pare de brigar com sua mulher, pare de brigar com seu marido, pare de brigar com seus filhos, pare de brigar com seu patrão, seus empregados, porque a sua luta não é essa, a sua luta é contra os principados e potestades. Temos que batalhar nessa zona espiritual, porque aqui se neutraliza muitas ações de Satanás contra as nossas vidas. Outra forma de estudarmos Efésios é colocarmos 3 capítulos de um lado e 3 capítulos do outro, não por causa da quantidade de capítulos, mas por causa dos conteúdos dos capítulos. Então, nos 3 primeiros capítulos do início do livro, a palavra que predomina, que prevalece é a palavra visão. Repete aí, visão. E se hoje aqui, quando eu terminar, você não lembrar de nada do que eu falei, você vai lembrar dessas 2 palavras, visão, e os outros 3 últimos versículos, capítulos, fala sobre vocação. Então, visão e vocação. O capítulo 4 começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno da vocação. Agora, nenhum de nós aqui vai poder viver de modo digno do Senhor, da vocação com que fomos chamados, se nós não tivermos, sem visão não tem vocação. Precisamos ver o que nós somos, o que nós temos em Cristo Jesus. Aí muda tudo. Provérbios 29:18 fala que onde não há visão, o povo se corrompe. Sem visão, o povo se corrompe. Há umas traduções que falam profecia, mas o texto original, a ideia é visão. E o sentido da palavra se corrompe no original, o Espírito Santo teve um carinho muito especial para escolher essa palavra. Ela fala de algo que está desalinhado. Fala de algo que está desgrenhado. E as irmãs, as nossas queridas irmãs aqui, são mulheres que entendem muito bem essa palavra aqui. Por quê? Porque a ideia é tipo uma festa de casamento. Normalmente, as mulheres ficam o quê? Mais ou menos 1 hora arrumando o cabelo e a gente fica sentado esperando a hora passar, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, fazer de dar a hora, e é 1 hora, e deu 1h30. As irmãs estão fazendo aquele monumento na cabeça, um grampinho aqui, outro ali, spray e blá, 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 e vem, aí quando sai do quarto, aquele monumento, aquela coisa linda, maravilhosa, uau! A minha mãe diz assim, tu pega leve, senão tu vai tirar o brilho da noiva. Então, o cabelo está ali todo ajustado, alinhado, ordenado. Aí vamos para a festa, acaba tudo, chega todo mundo acabado, pé doendo e tudo, aí vai. A mulher lá pro quarto, tira um grampo aqui, tira outro grampo ali, cai um cacho para cá, cai um cacho para lá, e a coisa não fica tão linda quando se arrumou. É verdade ou não? A palavra está dizendo exatamente isso. Onde não há visão, o povo fica desgrenhado, desalinhado, desarrumado. Isso realmente é uma verdade. Oséias disse assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, os 3 primeiros capítulos nos mostram qual é a visão celestial. E Paulo foi um homem que foi
tomado e conquistado por essa visão celestial. Ele chega em Atos capítulo 26, se eu não me engano, verso 19, ele diz assim, quando ele estava dando testemunho ao rei Agripa sobre a sua história de conversão, que ele ia pelo caminho de Damasco e chegando lá, teve uma experiência profunda com Jesus, foi levado ao chão e ali uma visão o tomou e descortinou toda a sua concepção de reino, de evangelho, de Deus, e ali ele conheceu de maneira muito clara a visão celestial que Deus queria, o que Cristo queria, a vontade de Deus para a vida dele. E aí ele diz, na conclusão desse testemunho para Agripa, ele diz assim, ó rei Agripa, portanto, eu não fui negligente à visão celestial. Isso aqui tomou conta do meu coração. E Paulo viveu por causa dessa visão, mergulhou nessa visão e foi até a morte, porque ele teve revelação e visão celestial de Cristo na sua vida. E ele diz interessante, eu não fui negligente às visões celestiais. Não existem visões, existe visão celestial. Nessa visão celestial, existem pontos secundários, que nunca vamos ter essa unidade, essa união. Jesus vem antes, vem no meio, vem depois da tribulação. Uns acham que é antes, outros que é no meio, outros acham que é depois. Aí vai, um bocado de coisas periféricas, mas na essência, uma só visão. Quem é? Um só Jesus encarnado, a Trindade, o que é a igreja, o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, a obra que Jesus fez a vida e a obra de Jesus é uma visão só. E Paulo foi tomado dessa revelação. E nós precisamos ser tomados dela também. E que o Espírito Santo abra os nossos olhos para sermos tomados dessa visão celestial e obedecermos a ela como Paulo obedeceu. Que a nossa vida também possa corresponder à vocação, aquilo que temos em nossa visão. Se nós temos uma visão que não se reflete na conduta, que não se reflete na ética, que não se reflete na mudança, que não se reflete no andar de maneira digna da vocação, uma visão que não reflete no andar, não é uma visão celestial. É qualquer outra coisa, menos visão celestial. Obrigatoriamente, meus amados, a visão celestial do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu propósito eterno vai refletir nossa conduta. Vai ou não vai? É impossível você ver Jesus, o seu propósito eterno, e continuar sendo o mesmo homem velho, a mesma mulher velha, sem mudança, sem quebrantamento e sem transformação. Os 3 primeiros capítulos de Efésios fala da glória da igreja, que vão nos dizer o que a igreja é em Cristo. E os 3 últimos vão dizer o que a igreja deve ser para Cristo. 3 primeiros, o que nós somos em Cristo, e os 3 últimos, o que nós temos que ser para Cristo. Se ela é em Cristo, o que é que ela deve ser para Cristo? Se nós temos visto o que Cristo é para nós e o que nós somos nele, então o que é que vai acontecer? Nós vamos andar de modo digno da vocação em que nós fomos chamados. E esse andar deverá ter muitas marcas definidas. Interessante observar que essa carta começa nos céus, as regiões celestiais em Cristo. E ela termina com os pezinhos aqui na terra, bem plantadinho na terra. É como que o Espírito Santo estivesse dizendo assim: se você tem visão, você também vai ter vocação.
É como se o Espírito estivesse dizendo assim: quanto mais a visão se amplia em você, mais você vai corresponder a essa visão. Quanto mais luz nós ganharmos, mais correspondência nós vamos ter à doutrina. Não pode haver uma esquizofrenia espiritual, não pode. Aquilo que nós temos e vivemos em Cristo tem que refletir na nossa vida diária. E se não acontecer isso, está acontecendo um distúrbio espiritual. Vivendo em dois mundos. A reunião, os encontros, o louvor, grupo caseiro, junta de discipulado, vai. Esse é o mundo da Bíblia, o mundo da oração, o mundo da reunião, o mundo dos encontros. Aí vem o mundo do trabalho, o mundo da família, o mundo dos relacionamentos, como se fosse o mundo secular. Não existe mundo secular. O mundo sagrado, o mundo das reuniões, tem que ser o mesmo mundo onde você está no trabalho, em casa, nos seus relacionamentos. Nossas vidas, meus amados, elas são sagradas porque nós vivemos no sagrado. Se nós vivemos no sagrado, a nossa vida será sagrada. Não vai ter dicotomia, não vai ter esquizofrenia espiritual. Aqui você é um, quando chega lá fora você é outro. Então nossas vidas têm que ser sagradas em todo o tempo e o tempo todo. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele trata com essa esquizofrenia espiritual. Ele diz: não podeis servir a dois senhores, porque se você agradar um, vai aborrecer o outro. Se você amar um, vai odiar o outro. Ele vai usar aqui palavras que tocam profundamente em nossos corações. Ele vai dizer aqui 3 palavras que está em Mateus 6 que a gente precisa estudar: ansiedade, inquietação e preocupação. Repita aí: ansiedade. São palavras que são comuns a nós? Quase sempre não está na mochila que a gente carrega. Jesus está chamando a atenção daqui da gente que a conclusão do que ele ensina aqui deve levar a gente a se humilhar, se quebrantar diante dele. Jesus está dizendo aqui que uma vida ansiosa, uma vida inquieta, uma vida preocupada é uma vida que está com o coração dividido. Se você vive assim, você está com o seu coração dividido entre o Senhor e qualquer outra coisa. E se nós estivermos assim, o que é que vai acontecer? Os nossos corações vão ser tomados de ansiedade. Ansiedade vai consumir o coração, impossibilita a graça e a ação de Deus na vida. Em outras palavras, quando estamos assim, é porque nós queremos ter todas as coisas e todas as pessoas no controle da mão da gente. E nós precisamos entender que quem tem que estar no controle absoluto é o nosso Senhor. Mas o Senhor, depois de tratar da divisão do coração, ele diz assim: ajuntai para vós outros tesouros no céu e não na terra. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os olhos bons na Bíblia, no original, se os teus olhos forem bons, Jesus está dizendo o seguinte: se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso, toda a tua vida será luminosa, toda a tua vida será
tranquila e ordenada. Agora, o que é um olho simples? Olho simples é o olho que só tem um foco. Foi por isso que Deus fez a gente com a visão concêntrica. Nós temos 2 olhos. Você tem 2 dedos aí, não tem? Bota assim, Vitória. Olhe para um dedo, você consegue olhar para um dedo e ao mesmo tempo olhar para o outro? Ou você vê um, se você olhar para o esquerdo, não consegue ver o direito. Se você olhar o direito, você vê aqui o reflexo, mas o foco não. Temos 2 olhos, mas um foco só. Jesus está dizendo exatamente isso. Na visão natural, nós só podemos ter um foco. E na visão celestial, tem que ser a mesma coisa. Se os teus olhos tiverem um só foco, todo o teu corpo será luminoso. Nós só podemos ter visão celestial, corpo luminoso, se nós tivermos um só foco, um só alvo. Do contrário, todo o nosso corpo estará em trevas. Aí ele diz, cuidado para que a luz que há em ti não se transforme em trevas, porque quão grandes trevas serão. Depois que Jesus fala que nós não podemos servir a 2 senhores, aí ele diz, não andeis ansiosos. Se o nosso coração tem visão celestial, se nós temos conhecido o Senhor, a ansiedade não pode caber na nossa vida. Nós temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que comer, o que beber, o que vestir. Observe as aves dos céus. Observe os lírios do campo. Aí ele coloca uma coroa final nessa dicotomia, nesse distúrbio espiritual. Um princípio que resolve tudo. Resolve o problema da inquietação, da preocupação e da ansiedade. Buscar em primeiro lugar e a sua, e todas estas coisas serão acrescentadas. O evangelho que está por aí é esse aí, ó. Buscai todas as coisas e Deus te será acrescentado. Mas Jesus não ensinou assim. Jesus disse, buscar em primeiro o reino. E todas essas coisas serão acrescentadas. De maneira nenhuma, Jesus está dizendo, fique com o braço cruzado, não trabalhe mais. E também não fique aí, o outro extremo. Corra, 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 tenha. Pare não, tenha. Nunca se contenta. Não bota um teto. Não. Quero mais. Eu quero mais. Juntando tesouro na terra. O coração só está aí, não desenvolve a fé, não desenvolve o serviço, não desenvolve a vocação, não desenvolve o contribuir com Deus de forma efetiva, cooperando com o reino de Deus, pregando o evangelho, cuidando de vida, se embaraça com as coisas dessa terra, o coração fica aqui. Onde tiver o teu coração, vai estar o teu tesouro. O evangelho que está por aí é esse evangelho. Corra atrás das coisas e que Deus vai te acrescentar. Que o Senhor nos ajude a recuperar o nosso foco e a simplicidade do nosso coração. Então, 3 capítulos sobre visão celestial, que nós somos em Cristo. E qual é essa visão que está exposta aqui em Efésios? Em primeiro lugar, fala no versículo 15 do capítulo 2... aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? O que é que Paulo chama desse um novo homem? A visão de Paulo era a seguinte: ele compreendia aquilo que João disse no capítulo 12, se não me engano, 24, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele vai ficar só, mas se morrer, vai produzir
muitos frutos. Paulo tinha essa revelação, esse entendimento, que quando Deus enviou Jesus, Jesus era esse grão unigênito do Pai, que desceu. Se o grão de trigo caindo na terra quer dizer encarnação, ele se encarnou. E quando Deus planta esse grão precioso, esse grão maravilhoso, glorioso, João diz assim: vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Que grão glorioso, né? Grão glorioso, unigênito. Desceu aqui na terra, ninguém igual a ele. Ninguém igual a ele. E quando Deus o plantou, Deus tinha um propósito. Que este grão caindo na terra viesse a morrer e depois produzisse muitos frutos. Então, quando esse grão único de Deus, ele ressuscita, ele não mais ressuscita como unigênito do Pai. Ele ressuscita agora como primogênito do Pai. Primogênito entre os mortos. Primogênito entre muitos irmãos. Na essência, ele não deixa de ser unigênito, mas agora muda de configuração. Jesus agora é o primogênito do Pai, o primeiro de muitos filhos. Unigênito e agora primogênito. Repita aí. Unigênito, mas agora primogênito. Por quê? Porque agora ele ressuscitado, ele tem a capacidade de repartir essa vida perfeita com a gente. Ele tem agora a capacidade de nos dar essa vida gloriosa e há muitos filhos. Adão era alma vivente, mas Jesus se tornou espírito vivificante, é ele que dá vida, e vida em abundância. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele é espírito vivificante. Só ele pode dar vida. Ele é o espírito vivificante. Ele deu poder. Todos quanto receberam. Quem recebeu aqui? Ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Ele é o primogênito de muitos filhos para a glória do Pai. Antes Deus só tinha um filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho tido toda a alegria. Mas agora Deus tem muitos filhos. Muitos filhos. E vai ter mais, que muitos vão se converter ainda. Quando Jesus morre e ressuscita, ele tem agora essa capacidade de dar vida aos seus. E aí, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias aqui na terra. Ele aparece mais de 10 vezes para várias pessoas. E de uma vez só, ele aparece para mais de 500 irmãos. E aí ele diz, olha, o que é que ele fez nesses 40 dias? Fico pensando assim, imagino. Não tem outra explicação. Ele passou esses 40 dias, sabe o quê? Treinando, preparando a galera para dizer, olha, até aqui, eu estava andando aqui lado a lado com vocês, perto de vocês, vocês me tocavam, me abraçavam, eu vou ter que ir, mas daqui a pouco, fique aí em Jerusalém, fique lá, buscando, esperando, porque eu vou derramar meu Espírito Santo e agora eu vou ficar dentro de vocês. Não vou ficar mais do lado, não, agora eu vou estar dentro de vocês pelo meu Espírito. Eles não sabiam quantos dias eu ia ficar esperando. Foram 10 dias. Ficaram lá buscando e de repente, como o vento impetuoso, o pai disse, olha, o filho chegou lá, mostrou toda a justiça do pai satisfeita, cumpriu todo o propósito de Deus e resgatar a gente, recuperar o plano de Deus. Aí agora o pai disse, é a hora de você derramar o Espírito Santo. Estavam reunidos e soprou. O Espírito Santo encheu sobre e caiu sobre todos eles.
eles foram revestidos do poder celestial. E agora aquele povo, medroso, preocupado, o que é que vai ser da gente? Ele foi embora, e aí? Estamos ferrados, o que é que vai... E aí foram cheios do Espírito Santo e tornaram intrépidos, cheios do poder, e saíram anunciando Jesus, e milhares se convertendo, e o reino de Deus sendo implantado e expandido na terra. Então agora, eles são o quê? Suas testemunhas. Atos 1:8. Mas recebereis poder. É isso que Paulo chama de um novo homem. O Senhor Jesus é o cabeça celestial desse novo homem. E ele tem um corpo de muitos membros. Paulo, escrevendo também em Coríntios 12:12, ele diz, embora o corpo seja muitos membros, nós somos um corpo. Embora tenhamos muitos membros, somos um corpo. Igual a gente. Nosso corpo aqui está cheio de membros, né? Mas é um corpo. E agora esse novo homem, Cristo é o cabeça. E agora esse corpo... Jesus não é o cabeça no sentido de Jesus de Nazaré, não. Ele agora é o homem glorificado, exaltado, celestial, é o cabeça desse corpo que são muitos membros. É um corpo agora corporativo. Nós somos aqui muitos membros ou não? Mas um só corpo. Cristo é o cabeça. Na terra, no mundo, tem milhares e milhares de filhos de Deus aí, corpo de Cristo. Quando Jesus vier, o cabeça vai se encontrar com o corpo corporativo. Então, como é que se constitui este homem coletivo, esse homem corporativo? A cabeça dele é quem? Jesus, aquele grão único de Deus que foi feito primogênito entre muitos irmãos. E onde está a cabeça? Onde é que está a cabeça? Está onde a cabeça? Está no seu trono de glória. Assentado à direita do Pai, esperando a ordem para vir, está com o seu corpo. Por causa do derramamento do Espírito Santo, ele constitui agora seus filhos, seus membros. Então, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e muitos membros se tornam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está dizendo aqui, com respeito a Cristo. Isto é, que Paulo está chamando aqui em Efésios de um novo homem. E a palavra diz também que dos dois ele fez um, judeus e gentios. Os gentios olhavam para os judeus e diziam assim, que povo chato, fanático, lunático, povo radical. E o judeu olhava para os gentios e dizia assim, cães, imundos, nem falava. Aí Jesus Cristo, com sua graça sobrenatural, seu poder extraordinário, ele vai e quebra essa barreira de inimizade. E agora derruba a parede da separação e agora dos dois faz um povo só. Dos dois, um povo só. Olha que maravilha. Nós gentios, alheios, fora da aliança, Deus deu para eles o privilégio da aliança de proclamar os oráculos de Deus, mas eles vacilaram. Deus tem um trato especial com eles? Tem, sim. Muitos deles vão se voltar para Jesus no final. Mas agora, Jesus pegou e disse assim, agora é um corpo só. Gentio, judeu, acabou. Agora não tem mais gentio nem judeu, agora é em Cristo. O que importa. Agora nós compreendemos melhor 2 Coríntios 5:7. Assim, pois, se alguém é... O que mais? Na verdade, a tradução correta, aquele que está em Cristo é uma nova criação de Deus. É uma nova criação de Deus. Está falando aqui agora de um homem
coletivo, muito embora se aplique também à nossa vida pessoal, mas é muito mais abrangente e inclui absolutamente o corpo coletivo. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos colocados em uma nova realidade espiritual, que Paulo chama em Efésios de um novo homem. Esse novo homem tem Jesus como cabeça, a gloriosa cabeça, e agora o seu corpo são os membros, os filhos que foram conquistados pelo sangue do Cordeiro. Tudo aquilo, as coisas velhas já passaram, significa tudo aquilo que nós éramos em Adão ficou para trás. Tudo aquilo que éramos em Adão, porque Adão era o primeiro homem, e Jesus é considerado o segundo homem. Jesus, quando ele se revelou, a palavra diz, quando ele se encarnou, ele é o último Adão. Não é correto a gente chamar Jesus de segundo Adão. Ele não é o segundo Adão. Ele é o segundo homem. Porque para Deus só existem duas raças. A raça em Adão e a raça em Cristo. Primeiro homem e segundo homem. Primeiro Adão e Jesus é o quê? Último Adão. A nossa realidade em Adão acabou, meus amados. A nossa realidade em Adão foi destruída. E agora nós temos uma nova realidade espiritual em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é o último Adão. Ele encerrou tudo aquilo que ganhamos por herança em Adão. Ele encerrou, ele destruiu, ele acabou. Eis que tudo agora se fez novo. Por quê? Porque ele é o segundo homem. E quem está em Cristo é nova criação de Deus. Mas agora em Cristo acabou. Não devemos mais nada à herança de Adão. Um cabeça se chama Adão e nele todos morrem. O outro cabeça se chama Cristo e todos nele têm vida eterna, abundante e eterna. Ele foi gerado de uma virgem. Ele desceu aqui por um caminho humano, gerado por uma virgem. Por quê? Porque ele tinha que recuperar o homem ao propósito eterno de Deus. E trazer para Deus agora uma família de muitos filhos que fossem semelhantes a ele. Ele diz assim: eis que aqui estou, ó Pai, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele cumpriu toda a vontade do Pai. Obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome, para que o nome de Jesus se dobre foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, obediente até o fim, o Pai lhe deu o nome sobremaneiramente sobrenatural. E alegremente ele fez isso, voluntariamente ele fez isso. E ele foi exaltado, meus irmãos, por mérito. Nós vamos reinar com ele por graça. Nós entramos de gaiato no navio aí, na graça dele, abarcamos
Estamos reinando e vamos reinar com Ele pela graça, mas Ele por mérito, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós temos um Redentor por mérito. Hebreus ele diz que Ele herdou o nome que está acima de todo o nome. Ele era 100% Deus, 100% homem. Viveu uma vida humana provada, testada, tentada. E quanto mais ele era apertado, provado e encurralado, sabe o que é que saía dele? Saía uma fragrância de um sacrifício agradável às narinas do Pai. E o Pai chegou, teve que dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho tido todo o prazer. E aí Deus intervém mais uma vez e ressuscita seu Filho. Por quê? Porque era impossível a morte detê-lo. Porque o salário do pecado é a... Jesus morreu sem... Então, quando Jesus morreu, criou um problema para a morte. Olha o problemão para a morte. Entrou um intruso aqui no ninho. Entrou um intruso aqui no ninho. Entrou, morreu, mas não tinha pecado. E agora? Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Quando Jesus morre, significa que a morte foi morta. Foi o dia da morte da morte. O dia que Jesus morreu foi o dia da morte da morte. O hino de José de Paula, como é que é? A morte morreu no leito da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus, com mãos estendidas, cheia de poder. Jesus dará vida a todo que crê. Quantos creram aqui? Dia que ele morreu, a morte morreu. A morte morreu na morte de Cristo. Onde está a morte? Teu arguilhão. Acabou. Por isso que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra fisicamente, viverá porque eu ressuscitarei. Quando ele morre, ele destrói a morte. Então ele assume seu trono por mérito. Glória a Jesus. Ele derrama o seu espírito para constituir aqueles que creem em um só com ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esta é a visão celestial que Paulo teve. E essa é a visão celestial que tem que tomar nosso coração. Nós somos um novo homem em Cristo, não só pessoal, mas coletivo. Jesus é o cabeça desse corpo coletivo. Capítulo 3, Paulo fala que quando vocês lerem, vocês vão compreender tudo isso aqui que eu estou explicando. Paulo fala, vocês vão compreender. E nesse finalzinho aqui do capítulo 2, já estou chegando ao final pertinho, Paulo faz uma explanação fantástica sobre a Trindade. No capítulo 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele fala aqui que aconteceu algumas coisas que satisfizeram a Trindade. E na consumação do eterno propósito de Deus, essas três coisas maravilhosas vão acontecer. Quanto ao Pai, quanto a Deus Pai, quando for terminada a obra lá, todinha, os remidos estiverem juntos, o Pai Celestial vai estar completamente satisfeito. Sabe por quê?
Porque ele vai olhar para nós e não vai ver mais nós, vai ver Cristo. Vai se cumprir o grande desejo do coração dele de ser? Qual é o grande desejo de Deus? Ser pai. Ele queria ser pai de todos os homens. Tem uma família de muitos homens semelhantes a ele. Quando Adão caiu, agora Jesus veio, agora semelhantes a seu filho. O pai vai olhar a sua grande família de muitos filhos semelhantes ao seu filho. Aí o coração dele vai se satisfazer plenamente. Vocês creem nisso? Consegue ver isso? Tem essa visão celestial lá no futuro? Como o coração do pai vai ficar satisfeito? Por isso que ele é fiel, meus amados. Ele começou a obra em nós, ele vai completar até o dia de Cristo. Nós não estamos ainda acabados, não, viu? Estamos ainda no processo de acabamento, no processo de aperfeiçoamento. Mas ele vai completar tudo que falta de Cristo em nós, ele vai colocar em nossas vidas. Se permanecermos fiéis, obedientes, submissos, quebrantados, Cristo vai crescer e a gente vai diminuir. Qual será a satisfação do filho? O filho vai ter um corpo onde ele vai se expressar plenamente. Corpo glorificado, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante, um corpo tremendamente maravilhoso. E quando esse corpo tiver... Deixa eu achar o texto aqui. Que fala... Isso é no 2 ou 3. Capítulo 3, verso 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares. Eita maravilha, quando esse corpo glorioso estiver plenamente do jeito que Jesus quer, os principados e potestades vão se assombrar. Porque aqui vai estar a multiforme sabedoria de Deus. Os poderes do inferno, das regiões celestiais vão ser abalados. Mas outra coisa que vai satisfazer o filho é que esse corpo, ele, além de poder se expressar plenamente, também será a sua noiva, a sua esposa. Essa igreja que é a noiva do Cordeiro vai estar em núpcias por toda a eternidade com ele. Seremos colocados em um relacionamento de amor com ele, que hoje nós experimentamos pela graça de Deus, aqui na terra que chamamos de casamento, que é uma coisa boa, maravilhosa, né? Fica até assim com a cabeça meia... Será que lá no céu não vai dar um jeitinho? Não, cara. Mas a palavra diz que lá não se casa, nem se dá em casamento. A palavra diz que lá... O que nós experimentamos hoje, meus amados, não se compara, não vai chegar ao nível de glória que será as bodas com o Cordeiro por toda a eternidade. Imagine você, se aqui já é maravilhoso, lá vai ser um negócio surreal, sobrenatural, onde nós seremos colocados como noiva e esposa do Cordeiro. E Apocalipse fala, bem-aventurados são os que são chamados às bodas do Cordeiro, à ceia do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Então o filho, ele vai ter noiva, na qual terá comunhão eterna, vida, serviço, tudo está envolvido por toda a eternidade. Glória a Deus. Então, com fome, aguente um pouquinho. E o Espírito Santo, o que ele terá? Qual é a satisfação dele? No versículo 22, capítulo 2, 22... no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Então, o Espírito Santo. Nós estamos sendo santificados, todos juntos, para a habitação de Deus no Espírito. Então, o Pai terá uma família, o Filho terá um corpo, e o Espírito Santo terá um templo que vai habitar por toda a eternidade, um santuário. E a Trindade estará completamente satisfeita. Mas para que isso aconteça, para que a gente cheguemos lá e vejamos essa satisfação plena da Trindade, nós precisamos dar lugar ao trabalho profundo do Espírito de Deus em nossos corações, através da sua palavra, através da cruz e através das ações, das circunstâncias que Ele faz a gente passar para formar o caráter dele em nós. É como se o tabernáculo era constituído de tábuas. As tábuas eram arrancadas e ali eram arestadas, tiradas as pontas, e todas elas eram revestidas de ouro. Aí colavam uma tábua na outra e se formava o tabernáculo. O ouro na Bíblia significa a glória de Deus, a natureza de Deus, a vida de Deus. Então aquelas tábuas elas estavam ligadas com ouro, grudadas umas nas outras. Isso significa para nós? Significa que nós só podemos ter comunhão uns com os outros à medida que a natureza e a glória da vida de Deus estejam em nós. Quando a glória e a vida de Deus está em nós, aí nós estamos grudados uns nos outros, ligados, aconjuntados, alicerçados uns nos outros. Não adianta você ter um terreno, ser dono dele, colocar 20 mil blocos lá e não ter uma casa. Você não vai chamar seus amigos para um terreno, vão ali na minha casa. Não vai, porque a casa está desgrenhada, está acabada. Aí você tem que fazer o quê? Colocar as pedras justapostas, né? Uma pedra na outra, edificar. Aí a casa vai se estabelecendo. Assim também a igreja está sendo edificada. Nós estamos sendo edificados. A habitação de Deus pelo Espírito. E uma coisa que precisamos entender nessa questão de comunhão, meus irmãos. Comunhão de personalidade é assunto de clube social. Comunhão por simpatia, todos os grupos da Terra têm. E falta de comunhão por antipatia, o mundo tem. Só que na igreja, nós não temos comunhão nem por simpatia, nem por antipatia. Nós temos comunhão pelo Espírito. Aí antipatia, simpatia, vai tudo para a cruz. E agora nós somos um em Cristo. Membros uns dos outros. Temos que amar, servir, perdoar, cuidar, suportar, ser suporte, gostar e buscar. Não andar só com aqueles que a gente tem simpatia. Não existe isso. Você tem que andar e procurar quebrar toda antipatia. Se tiver antipatia no coração, o Espírito Santo quer arrancar. Porque aqui na comunhão com o corpo não pode haver essas coisas no meio da gente. Amém? Quebrar panelas. Nós não podemos aceitar aqui, como é que o Evangelho fala? Territórios. Território de Josué, território de Osés, território de Paulinho, de Carlinhos. Não existe isso. Se existir, tem que acabar. Nós temos que ser aqui um corpo em Cristo. Porque nós estamos unidos pelo Espírito. Para que essas pedras sejam ajustadas e edificadas como templo espiritual, nós precisamos também ser aparados. E esse é o trabalho da cruz em nós. A operação da cruz em nosso coração. É a ação da palavra, é a ação do Espírito Santo de Deus, nos quebrando, nos quebrantando, nos transformando, nos ajustando, para que nós possamos ser justapostas pedras edificadas. Amém, amados? Temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe a cruz em nós. Questão de vida ou morte. Removendo aquilo que não é Cristo e colocando aquilo que é Cristo.
para que sejamos verdadeiros templos de Deus. Senão, isso tudo aqui vai ser liturgia, serviço religioso, música, reunião, o que for necessário, mas nós não teremos um templo, o qual o Espírito Santo possa habitar. Isto é a realidade espiritual, e não a realidade institucional. Que o Senhor nos ajude a ver esta visão celestial nesses 3 aspectos. Esses 3 últimos capítulos são capítulos que falam sobre a nossa vocação. Eu não vou explorá-los aqui agora não, só vou dar uma pincelada para terminar. Então, sobre a nossa vocação, o que temos que dizer, resumidamente? Qual é o resultado? Qual é a consequência de alguém que tem a visão celestial? É a vocação. É o andar de modo digno do Senhor. Esse andar com humildade, esse andar com mansidão, sendo suporte uns para os outros, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não podemos de maneira nenhuma quebrarmos essa unidade. Temos que sofrer juntos, aparar nossas arestas, resolver nossos conflitos, resolver nossas confusões, mas nunca abrimos mão um dos outros. Sejamos como um irmão biológico, pode brigar, pode se arranhar, mas se o outro precisar do rim, ele dá. Precisar do rim, o irmão dá ou não dá? A gente pode brigar com o nosso irmão, mas a gente se ama, mas precisa de um rim. Você é capaz de dar o seu rim para o seu irmão. Então, que nada, meus amados, peleje contra a unidade do Espírito em nosso meio. Nada nos afaste uns dos outros como membros do corpo. Amém? Amém. Nós vamos enterrar uns aos outros ou não? Amém. Nada pode nos separar. Nada. Em nome de Jesus, vamos preservar essa unidade? Olha para teu irmão, rapaz, não te largo não, viu? Aí esse Espírito, essa visão celestial, quando entra nas nossas vidas, viu, amados? Já tá bom, não precisa se apegar tanto assim, não. Menos. Quando essa visão celestial entra com força em nossa vida, tudo que diz a nossa vocação celestial, nós vamos andar, nós vamos praticar. É como eu disse no início, o livro começa bem alto, nas alturas. Glória, maravilha, oh, que delícia, né? Estamos nas regiões celestiais em Cristo. Mas também o livro traz a gente com os pezinhos bem no chão. É como se que o Espírito dissesse para cada um de nós assim. Quantos maridos tem aqui? Levanta a mão. É de marido, né? Maridos. Vocês têm visão celestial? Diga glória. Glória. Aí o Espírito Santo quer provas. Aí ele diz assim, ame a sua esposa como Cristo amou a... Aí você vai dizer que tem visão celestial. A vocação é o andar, é o praticar aquilo que Deus pede. Se eu tenho visão, eu vou amar, independente das circunstâncias, independente do que a mulher é, independente do que a mulher seja, eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. Quantas esposas tem aqui? Levanta a mão. Aí o Espírito Santo diz também, você tem visão celestial, irmã? Tem? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Submissão, descanso na autoridade que está ali, que é Cristo. Ele vai ter que amar. E você vai submeter a um marido que ama a esposa e que submete a Cristo.
E fazer isso como se fosse ao Senhor. Aí ele vai dizer aqui aos pais, tem pais aqui? Vocês têm visão celestial? Então, prova que tem. Criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É entender que os filhos não são seus, são do... Se são do Senhor, eu disciplino. Se são do Senhor, não faço vista grossa. Meu filho fez um... Palavra calondor não cabe não, né? É coisa de macumba, né? Faz uma brabeza lá, eu passo os olhos, estou cansado, não. Sentar aqui, filhinho, o que foi que eu lhe disse? Quando eu lhe der uma ordem, você não pode fazer cara feia, amarração. Aí o filhinho fez, vai amar seu filho. Porque não é seu, na verdade, é do Senhor. Disciplina e admoestação. O que é admoestação? É ensinar todo o conselho de Deus, tudo. Quanto à palavra, quanto à educação, quanto à higiene, licença, por favor. E vai criando e ensinando teu filho a ser alguém que vai ser de Deus. Tem patrões aqui? Vocês têm visão celestial? Aí a palavra diz que vocês têm que, o quê? Cuidar bem dos seus empregados, não como escravos, não como servos. Não como dominadores. Mas de maneira digna. Amém? Amém. Tem empregados aqui? Você tem visão celestial? A Bíblia fala que se você tem patrão crente, é para todos, mas o crente é diferenciado. É mais ainda. Se o seu patrão é cristão, então vocês devem servir os seus patrões como se você estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus. Amém? Não é maravilhoso isso? Quando a gente tem visão celestial, que é a perna, é uma perna, e a outra perna é qual? A vocação. Andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Que o Eterno amplie nessa manhã o horizonte da nossa visão celestial, que sejamos tomados desse entendimento de que nós fomos conquistados por essa visão e que nós não podemos ser negligentes a ela e nós vamos obedecê-la até o fim. E nós vamos ser povo vocacionado em glorificar e exaltar o nome de Deus aqui na terra. Amém?